Eu sinto-me muito feliz hoje à noite em estar com vocês, porque eu estou entre amigos. Reverendo Anísio, um amigo muito querido, tenho muito carinho por ele. Nós percebemos quando a pessoa é uma pessoa de Deus, quando é um servo de Deus ungido. Quando eu conheci o pastor Anísio, eu falei para minha esposa na ocasião: esse homem é um santo, como ungido de Deus. Nós percebemos que as pessoas vivem Deus e deixam o Espírito Santo atuar em suas vidas. Assim é o nosso pastor. Nós percebemos que ele tem paixão, né? Até um membro da igreja hoje, esposo da Karina, né? Ele veio falar comigo hoje de manhã, depois da mensagem: pastor, o senhor tem paixão quando fala. Ele sente, o senhor fala com paixão a palavra de Deus. Vocês podem perceber que o nosso pastor é entusiasta, né? Ele canta com entusiasmo. Tudo que ele faz, ele contagia, né? Isso é dele, é o Espírito Santo dele, é a ação de Deus na vida dele. Isso é maravilhoso. Então, louvo a Deus pela vida do nosso pastor, querido amigo pessoal, o pastor Anísio, grande amigo, tem um carinho muito grande, e a família que ele tem, uma família muito cristã. Isso é maravilhoso, isso é muito bom. Vou até falar sobre a experiência que eu tive com o pastor Beligrande. O pastor Beligrande disse num dos seus sermões, falar isso. E o pastor Hélio, nosso pastor, conhece há vários anos, ele foi meu aluno também. Ele foi por 2 vezes meu aluno na validação em São Paulo, e também foi no mestrado também. Então, o vosso pastor Hélio, pastor auxiliar também, pastor auxiliar comigo nessa igreja, viu? Então, ele é uma bênção também. Eu creio de todo o coração, homem de Deus, homem consagrado. Eu não conhecia a esposa, né? A esposa dele, e nós a conhecemos hoje de manhã. Que o Senhor abençoe muito o vosso pastor também, o pastor Hélio. Então, que bom estarmos reunidos. E essa é a igreja bonita, né? Eu percebo que a igreja tem muita liberdade de operação. Temos um casal aqui que tem muito carinho por eles, viu? Eu tenho muito carinho por vocês dois. Fui à casa deles algumas vezes, jantar, né? Eu sei que eles têm um amor muito grande pelo pastor Anísio. Isso aí eu sei disso, que já falavam comigo, viu? Eu tenho um carinho muito grande. Que bom ter vocês dois, de todo o coração. Então, meus amados, como é bom estarmos juntos. E sabe, eu percebo muita coisa boa. Eu sempre faço isso. Eu peço, quando eu conheço uma pessoa, que o Senhor mostre as virtudes que essa pessoa tem, para poder vivenciar também essas virtudes. E o pastor Anísio tem uma família abençoada, filhas abençoadas, os gêmeos são homens de Deus, 3 netos maravilhosos, né? Isso é maravilhoso, consagrar seu lar e a sua família. Isso é um grande legado, né? Ter um lar cristão. Eu ouvi do pastor Begreia uma mensagem, eu tenho uma capacidade muito grande de guardar datas, memorizar tudo que leio, e às vezes eu prego, alguém diz: Antônio José, está escrito tudo? Você disse: não está escrito nada. Mas eu memorizo. Assim, às vezes eu coloco só esboço do sermão, mas o que vou falar não escrevo. Coloco só os textos bíblicos daquilo que o Espírito quer que eu falo. Mas eu lembro eu já participei de vários congressos internacionais, e um deles, em dia 21 de julho, foi um congresso quase um mês, na Holanda, um desses congressos, em 1986, faz um bom tempo. Eu era bem jovenzinho, trabalhava como missionário na Transamazônica, em Altamira, as margens do Xingu, e eu recebi as passagens dos Estados Unidos para mim, para participar de um congresso internacional em Amsterdã. E eu fui um dos poucos brasileiros que esteve naquele congresso. E uma das mensagens que mais me impactou naquele congresso mundial eram os 12 mil missionários do mundo todo para ouvir o pastor Billy Graham, John Stott, Luiz Palau, Leighton Ford e o pastor Mark Lloyd Jones, os homens de Deus. E eu sentei na primeira fila. Eu cheguei cedo, era o centro de conversão de Amsterdã. Eu lá matuto da roça, lá na Transamazônica de Altamira, cheguei a primeira fila. Cheguei uns 3 horas antes, porque eu queria escutar o pastor Berigão. E naquele dia ele pregou sobre Noé. E o título da mensagem foi: Noé, o maior evangelista de todos os tempos. Eu, como missionário, disse: mas será possível? Esse homem vai pregar o que sobre Noé? E além do mais, sobre evangelização. E ele falou: olha, vocês devem me admirar. O pastor Berigão está agora com 92 anos. Vocês devem me admirar muito como missionário, como evangelista. Eu também admiro outras pessoas. E a pessoa que eu mais admiro na Bíblia é Noé. Vejam, ele disse que a pessoa que ele mais admirava na Bíblia era Noé. Fiquei pensando: mas por que não Davi?
o homem segundo o coração de Deus. Por que não Daniel foi fiel a Deus e de tal forma que colocou em risco sua própria vida, sendo jogado na cova dos leões? Por que não Moisés, que guiou o povo pelo deserto? Josué, que introduziu o povo na terra da promissão? Por que não Paulo, apóstolo dos gentios? Ele disse que o homem que ele mais admirava na Bíblia era Noé. Eu vou dizer a vocês por quê. Noé, para mim, é o maior evangelista de todos os tempos, porque ele pregou 120 anos. Ele não salvou uma alma, mas ele salvou a sua família. Pastor Grande dizendo isso. Por isso, para mim, ele é o maior evangelista de todos os tempos. Ele não salvou o mundo, mas salvou a sua casa. Ele entrou na arca, ele, a esposa, os 3 filhos e as 3 noras. Por isso, para mim, Billy Graham, Noé é o maior pregador de todos os tempos. Eu nunca mais esqueci isso. Noé é o maior evangelista de todos os tempos. Não salvou o mundo, mas salvou a sua família. Se você salvar a sua casa, você já é um grande evangelista. Se você conseguir salvar a sua família, louve a Deus. Se puder dizer como Josué, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Faça esse voto a Deus hoje à noite. Faça uma promessa do Senhor. Se eu não conseguir salvar a sua cidade curitibana, pelo menos eu salvo a minha casa. Que eu tenha uma casa aos pés do Senhor, diante do altar de Deus. Não há legado maior do que este. Eu também estou contente de ver o Monte Lopes, né? E ontem, na casa do nosso pastor, Hernandes, aliás, eu quero motivar vocês a ver o programa que a igreja tem, né? Através da mídia aí. E que bênção, uma excelente qualidade, né? Vocês estão sintonizados? Quem vê esse programa? Vocês veem esse programa? Que bênção. Procure ver. Depois o Hernandes pode dizer o endereço lá, porque eu fiquei maravilhado com a qualidade, viu? Excelente qualidade. Gostei muito. Eu vi a entrevista, portanto, com o senhor Antônio Lopes, o pastor fazendo, e vi também outros programas com os pastores e os seminaristas. Então, amados, que bom, que maravilha estarmos juntos aqui hoje à noite. Então, vamos para a palavra agora? Vamos estudar a palavra. O pastor já falou, estamos no Rio de Janeiro, estou aqui com vocês aqui, com o pastor auxiliar. Eu faço parte da Catedral do Rio de Janeiro. Não se sente, não se levante agora não, se fala rapidamente. Eu quero falar para vocês, a Catedral do Rio de Janeiro é a primeira igreja do Rio de Janeiro presbiteriana, mas é uma igreja viva. Ela não é uma igreja histórica como as demais, há muita vitalidade, há muita oração, tem todo mês tem culto de vigília, e vai de 6 até 6 da manhã no dia seguinte. É uma bênção, viu? É uma igreja ungida que busca a Deus e adora a Deus com muita consagração. E eu fico maravilhado com isso. Eu tenho vários ministérios naquela igreja. Culto de evangelismo, todos os cursos, só quem prega sou eu de evangelismo. O pastor disse que não queria nem mesmo que ele pregasse, os demais pastores auxiliares, entregou-me nas mãos do culto de evangelismo. O centro de treinamento da igreja, treinar leigos para evangelizar, para capacitar os leigos para fazer a obra de discipulamento. Eu sou o diretor do programa. Temos escola dominical em inglês, eu estou ensinando a classe da escola dominical em inglês, para pessoas interessadas em CA, Wizard e outros cursos aí, e está sendo uma bênção. E estamos com vários programações da igreja sobre a nossa direção. Então, e que bom, que o pastor Guilherme diz, olha, ele está aqui, é nosso colaborador, mas ele é pastor auxiliar da igreja, por exemplo, Filadélfia, em Curitiba. Então, de forma que bênção estar com vocês aqui, estou muito feliz. Vim aqui ontem para fazer um casamento, ministrar uma cerimônia de casamento aqui, e jovem faz parte da igreja Seu Jardim, a noiva não, e o vosso pastor esteve comigo lá. Nossa, foi muito bom. De modo que a minha alegria está aqui, minha esposa está aqui comigo, minha filha escudeira, não é verdade? Então, que bênção. Mariana, pode ter um instante? Então, Maria Helena, tá bom? Que Deus abençoe cada um de vocês. Deus muito nos abençoe. Nós vamos estudar a palavra de Deus, nós vamos ler somente 2 versículos da Bíblia. E eu creio de todo o meu coração que o Espírito Santo quer falar ao seu coração neste texto. Então, uma coisa importante quando você for ouvir a palavra de Deus, faça aquela oração que foi feita pelo profeta Samuel. O que Samuel disse? Quando ele ouviu a voz de Deus pela 3ª vez, olha que ele era possivelmente um pré-adolescente. Pela história bíblica, dá-se a entender que ele era um pré-adolescente. Mas o sacerdote Eli disse, olha, meu filho, meu querido, quando você ouvir essa voz a 3ª vez, diga, Senhor, fala, Senhor, porque o teu servo ouve. Então, que essa seja
seja o desejo do seu coração, o anelo do seu coração, o auguro do seu coração de amor. Fala, Senhor, porque o teu servo ouve. Fala, Senhor, porque a tua varoa, a tua filha, teu servo, teu varão escuta. Tá bom? Então abra a sua Bíblia, ser bem e ser feliz. Abra a palavra de Deus no livro de Josué. Livro de Josué. Então abra a Bíblia, por favor. Livro de Josué. Josué é o 6º livro da Bíblia. Nós vamos ver então Josué capítulo 21. Josué capítulo 21. Versículos 44 e 45. Josué capítulo 21, versículos 44 e 45. Certo? Vocês já acharam o texto? Amém. Sentados como estamos, todavia com o coração reverente, nós vamos então ler a palavra. Vamos ler. Eu vou fazer da seguinte forma: só as irmãs vão ler um texto, e depois os irmãos lerão também o mesmo texto, tá bom? Eu quero ouvir só a voz das varoas, das santas e princesas de Deus, das mulheres de Deus. Vamos ouvir a voz das mulheres na leitura deste texto da palavra de Deus. Josué capítulo 21, versículo 44 e 45. Leia o texto, abraçando o texto, dizendo: esse texto eu quero que se cumpra na minha vida. Tá. Vamos ouvir? Leiam junto a irmã mesma, nossa pastoreira. Vamos lá, irmã. Vamos lá juntos? O Senhor liberou o povo menor, segundo tudo quanto jurara a seus pais. Nenhum de todos os seus inimigos resistiu diante deles. A todos eles o Senhor lhes entregou nas mãos. Nenhuma promessa falhou de todas as boas palavras que o Senhor falara à casa de Israel. Tudo se cumpriu. Eu quero que você, quando ler esse texto, pense nisso. Interiorize no seu coração essa palavra, mas também personalize o texto. Personalizar o texto é ler o texto, mas aplicando o mesmo para a sua vida. Não tiver a palavra Israel, coloca o seu nome aqui: Maria, José, Pedro, Antônio, Paulo, João, Fernando, Fernanda, e a Karine que fez sentido hoje, o marido, o Rafael, a Thaís. Coloca o seu nome aí. Nenhuma promessa falhou de todas as boas palavras que o Senhor falara. Aí você coloca o seu nome. Todas se cumpriu. Nenhuma promessa falhou. Que coisa tremenda, gente. Nenhuma promessa de Deus vai falhar na sua vida. Amém. Então abra isso, compreenda isso. O problema do crente sabe o que é? Eu digo de todo o coração, o meu e o seu, é que a nossa fé é muito tímida. Algumas vezes Jesus recriminou os apóstolos justamente por isso, porque seus tímidos homens de pequena fé. O Senhor Jesus dissera que se a nossa fé fosse como o grão de um mostarda, eu não tenho mostarda aqui, mas já vi o grão de mostarda, é pequeníssimo. Se a nossa fé fosse daquele tamanho tão pequeno, teríamos fé a ponto de remover montes, disse Jesus. Mas como nós precisamos, irmãos, exercer a fé, exercitar a fé. A fé tem que ser exercitada. A fé tem que ser exercitada. E o crente tem que fazer isso. Exercitar a fé. Crer de todo o coração, de forma resoluta: Senhor, eu creio de toda a minha alma que a tua palavra vai cumprir-se na minha vida. Eu creio que Deus ama pessoas assim, pessoas resolutas. Deus ama pessoas como Caleb. O povo da terra é forte, mas se o Senhor vai conosco e vamos ser vitoriosos. Você lembra das filhas de Caleb? Conquistaram a montanha. Caleb não teve herança. Distribuíram as heranças e a família de Caleb ficou sem herança. E a mulher disseram: papai, diga a Josué que nós vamos conquistar a montanha. Deus ama pessoas assim. Mulheres como Débora, que cumprem a sua missão. Pessoas como Davi, que não tem medo dos Golias. Deus ama pessoas resolutas. Pessoas que creem de todo o coração. Tomam decisões à luz das promessas de Deus. Vamos orar? Mas antes disso, vamos ler a voz dos homens agora. Com o vosso pastor. Pastor Anísio. Leiam junto. O Senhor te deu repouso em redor, segundo tudo quanto jurara a seus pais. Nenhum de todos os seus inimigos resistiu diante deles. A todos eles o Senhor lhes entregou nas mãos.
Nenhuma promessa falhou de todas as boas palavras que o Senhor falara à casa do amigo. Tudo se cumpriu. Amém. Está vendo? O pastor Luiz já personalizou o texto. Tudo que o Senhor prometeu a ele vai se cumprir. Isso é maravilhoso, gente. É maravilhoso. Vamos orar. Nosso Pai Celeste, nós nos sentimos tão pequenos aqui, Senhor. Em ver a Tua grandeza, o Teu poder, a Tua graça, pessoas sendo recebidas hoje à noite, vendo a adição daqueles que já foram escolhidos por Deus desde tempos eternos. É maravilhoso ver essa liberdade da adoração, ver o fluir, o mover do Espírito Santo. E nós nos sentimos, Senhor, nós nada podemos fazer sem a Tua graça. Separados da Tua graça, nós não vamos a lugar nenhum. Todos os esforços serão vãos, cairão na oquidão, na vacuidade. Senhor, nós não temos poder para nada, mas com Tua graça, com Teu poder, com Tua unção, nós poderemos, Senhor, fazer grandes coisas. Por isso Davi disse: em nome do Senhor salto muralhas, não tenho medo de exércitos que venham contra mim, disse Davi. Senhor, dá-nos essa fé, dá-nos uma fé resoluta, uma fé confiante, uma fé inabalável no dia nas Tuas promessas. É o que nós pedimos de todo o coração, no nome poderoso, invencível e eternamente vitorioso de Jesus. Amém. Amém. Queridos, o que significam promessas para vocês? Qual o sentido da palavra promessa? Até que ponto as promessas são compreendidas hoje? Eu creio que hoje as pessoas, essa palavra caiu quase no total desuso, porque as pessoas hoje não honram mais promessas. Eu vou mostrar um quadro muito rápido de promessas, uma perspectiva temática. Promessas entre as nações, promessas sociais, promessas que fazem parte das convenções sociais, promessas religiosas. Vamos pensar na época de 1º de setembro de 38, houve uma reunião em Londres com Adolf Hitler, Charles de Gaulle e Winston Churchill. Hitler prometeu de pé juntos que jamais o nazismo teria nenhuma pretensão expansionista. Nós, nazistas, não temos pretensões expansionistas. Não fiquem preocupados. Vocês estavam preocupados com o poder, com o gigantismo do nazismo, como ele estava crescendo tanto na Alemanha. O movimento ultranacionalista, estavam preocupados. Ele prometeu a Charles de Gaulle, primeiro-ministro da França, e a Winston Churchill, primeiro-ministro da Inglaterra: nós não temos pretensões expansionistas. O nazismo não vai invadir nenhum país. Justamente um ano depois, invadiram a Polônia. E assim foi, invadiram todas as nações da Europa. Invadiram a própria França. A França covardemente se entregou sem dar um tiro. A França tinha criado a linha Maginot, uma grande muralha que separava a França da Alemanha. Disseram: jamais os alemães ultrapassarão a linha Maginot. Passaram com um rolo compressor com seus tanques. A linha Maginot não serviu para nada. Promessas. Até que ponto posso confiar nas promessas humanas? Promessas políticas. Por que as pessoas saíram às ruas do nosso país nesses últimos meses? O Brasil entrou em convulsão social. Eu leio jornais todo dia e eu vejo no New York Post e outros jornais, Le Figaro, Le Monde, Corriere della Sera, e alguns jornais que eu tenho um pouco de conhecimento de algumas línguas, e eu vejo todos os dias o que está acontecendo. O Brasil está servindo de caixa de ressonância às nações. E quando se fala do Brasil, não é coisa boa. É dizer que o Brasil está em crise, o Brasil, as ruas estão uma baderna, e o povo vai estar quebrando tudo. Ou seja, isso é que seria. Mas por que as pessoas saíram às ruas? O que os motivou? O que os motivou é que os políticos brasileiros não cumpriram as promessas feitas nos tablados políticos, levando o povo a um tipo de profundo inconformismo, e também a falta de sabedoria em usar o dinheiro público, os recursos da União. Essa é uma das razões que motivou o povo a ir às ruas. Por quê? Porque aqueles que governam a nação não cumpriram suas promessas. Eu quero dizer a você pode estar desapontado com a política nacional, você pode estar desapontado com as pessoas,
que te prometeram alguma coisa e não cumpriram, e as promessas não tornaram-se realidade, fatualidade. Não sei quais são os seus apontamentos no que tange a promessas feitas a você, mas eu tenho certeza absoluta, de forma resoluta, inabalável, de todo o meu coração, que o seu Deus, a quem você serve, jamais vai desiludir você. Amém. Jamais vai deixar de cumprir as promessas feitas ao seu coração. Eu estava pregando alguns anos atrás na igreja presbiteriana Bom Conselho, chamado Bom Conselho do Papacaça, a terra do Pedro Pilar, lá no sertão pernambucano. Eu estava pregando, já faz vários anos isso. Eu cheguei lá, a esposa do pastor estava com câncer em ambas as mamas, e ela já havia retirado as mamas, e eu soube lá quando cheguei que ela não deve ter uma fé maravilhosa, tinha um dom maravilhoso de cantar, e até pessoas convertiam-se quando ela cantava na igreja. Veja o que aconteceu, irmãos. Aquela irmã chegou diante do pastor da igreja, reverendo Heronito Batista. Chegou ao lado dele, ela jovem, com 27 anos, 3 criancinhas pequenas, bem jovem. Ela chegou e eu estava bem próximo disso. Falou assim: querido, meu amor, você deixaria eu cantar hoje? Antes do pastor não sei pregar. Ele olhou para ela e disse: amor, faz 15 dias que você veio do hospital, retirou ambas as mãos, você está tão frágil, tão débil. Ela disse: olha o que ela falou: e se hoje à noite for o meu último canto perante Deus, você vai impedir? Ela disse em lágrimas: e se hoje à noite for o meu último canto perante Deus, você vai impedir? O pastor começou a chorar e disse: eu não vou fazer, eu não vou impedir. Se o Espírito Santo está movendo você a isso, cante. E ela cantou um hino que eu nunca mais esqueci. Vou dizer a razão porque eu fico emocionado em ouvir isso. Eu já cantei isso pregando lá na catedral, em alguns lugares. Ela cantou um hino que eu nunca mais ouvi, porque eu no avulso nunca encontrei lugar algum, e ela dizia: oh, dá-me promessas, Deus cumpre o que diz, jamais foi a fé iludida, se sentes tristezas e provações vis, Deus cumpre as promessas ouvidas, suas santas promessas bem firmes estão, qual rocha no mar desta vida, e aos que têm fé em breve verão, Deus cumpre as promessas ouvidas. Ela cantava em choro, foi uma convulsão tão grande, na igreja grande, umas 500 pessoas comunidades, o povo todo mundo caiu no joelho chorando. Foi uma coisa tão tremenda, que enquanto ela cantava em lágrimas, Deus cumpre, oh, dá-me promessas, Deus cumpre o que diz, jamais foi a fé iludida. O povo começou a chorar e a cair no chão. Meus irmãos, ela terminou o canto, foi para casa, terminou o culto. Naquele dia eu vi quase 50 decisões. Eu fiz o apelo, muita gente veio à frente. Foi por mim, foi o Espírito Santo usando aquela mulher. Não foi nem mesmo pela pregação, eu creio nisso. Irmãos, terminou o culto, aquele culto abençoado, encharcado da graça de Deus. Terminou o culto. Irmãos, terminou o culto, a casa pastoral contígua ao templo, ao lado do templo. Terminou o culto. E eu disse: irmão, como o Senhor vai usar essa mulher? As pessoas não vieram na frente, eu tenho certeza absoluta, não foi pela mensagem, foi o Espírito Santo na sua vida. Elas: obrigado, pastor. Aí perguntou ao esposo: amor, você quer um chá? Ele disse: não, querido, não quero. Ela está bem. Disse: pastor, eu estou cansada, vou me retirar. Mas foi questão de 5 minutos. Ela entrou no quarto, fechou a porta, o pastor foi lá, ela havia morrido. Foi o seu último hino. Esse hino, ele é um pastor muito jovem, eu nunca mais esqueci disso. Nunca mais esqueci. Eu nunca mais esqueci. Ou dá-me promessas, ou dá-me promessas. Deus cumpre o que diz, jamais foi a fé iludida. Se sente tristeza e provações vistas, não esqueça, Ele vai cumprir promessas. Oh, dá-me promessa, Deus cumpre o que diz, jamais foi a fé iludida. A fé vai ser iludida na vida do Senhor Antônio Gomes. A fé vai ser iludida na vida do vosso pastor. Deus não vai iludir a nossa fé. O que Ele prometeu, Ele vai cumprir. Se Ele prometeu, Ele há de cumprir. E se Ele falou,
de certo que fará. Deus não é um homem para mentir, e nem filho de homem para se arrepender. Pai, mais uma vez, Senhor, peço em nome de Jesus, que o Senhor fale no coração da gente a partir desse texto de Josué, em nome de Jesus. Irmão, Josué é aquele homem de Deus que o Senhor usou para introduzir o povo na terra da promissão. Fico maravilhado com o que aconteceu com este homem. Josué esperou pelos 40 anos no ministério do profeta, que foi o legislador, escreveu o decálogo, a lei. O povo, aquele que foi o grande rei de Israel, Moisés, o grande líder Moisés, que guiou o povo, que conduziu o povo com tanta sabedoria, unção e graça de Deus por 40 anos. Mas Deus chamou a Moisés à sua presença. Moisés ungiu a Josué. Antes disso, Deus disse: olha, unge já Josué. Ele colocou as mãos dele sobre Josué e o abençoou. E Josué, aquele fiel escudeiro por 40 anos, introduziu o povo na terra da promissão. Depois de dar tantas batalhas vitoriosas, depois de fazer a distribuição e a partilha das terras conforme as tribos, Josué chama o povo em assembleia, aos líderes de Israel, e ele faz um histórico, um relato histórico, mostrando todo o background religioso que aconteceu, tudo que aconteceu na história, apresentando de forma tão nítida e clara tudo os passos que aconteceram com Israel, até chegar ali, até chegar a receber a promessa de Deus. E a leitura que Josué faz, o final do seu discurso é este que nós lemos: ouve, Israel, o Senhor deu descanso agora a vocês, o Senhor entregou os vossos inimigos em vossas mãos. Mas o que me chama mais a atenção é a leitura que ele faz das promessas de Deus. Certamente Josué estava familiarizado a isso. Ele leu o que Deus prometeu a Abraão, Isaque e a Jacó. Ele leu o que o Senhor prometeu aos judeus da escravidão. Os judeus escravos, o Senhor prometeu ano de alforria, de libertação. Ele viu a obra libertária de Deus, porque Josué foi um daqueles que saiu do Egito. Dos que saíram do Egito, só 2 entraram na terra da promissão, foram Josué e Caleb. Então Josué viu que Deus fez, os grandes livramentos potentes de Deus, as maravilhas de Deus no deserto. Eles cantaram um pouco aqui, eu nem consigo louvor, mas louvor tremendo, falando do deserto, que no deserto o Senhor vai fazer cair o seu fogo sobre a sua vida. Josué viu tudo isso. Quando o fogo do Senhor guiava durante a noite, a luz protegida durante o dia, ele viu o livramento de Deus, o poder de Deus, as maravilhas de Deus. E por isso Josué chega à conclusão tão sábia, tão graciosa, que nenhuma promessa, ouve ó Israel, nenhuma promessa falhou de todas as boas palavras que o Senhor falar na casa de Israel. Todas se cumpriu. Todas se cumpriu. Que promessas? Mas vamos estudar sobre as promessas. Vamos pensar na natureza dessas promessas. O que é que caracteriza e peculiariza as promessas de Deus? Vamos ver a luz da Bíblia. Primeira coisa que tem que entender é que as promessas de Deus são infalíveis. Abraça no coração a certeza da infalibilidade da promessa de Deus. Nenhuma promessa que o Senhor fez deixou de cumprir-se. Todas se cumpriram. Essa é a primeira grande lição sobre a promessa. É que a promessa de Deus está revestida do dom da infalibilidade. Por quê? Porque aquele que fez a promessa é fiel. Vamos tratar disso. Segunda lição de promessa. Eu quero falar para vocês, eu quero tratar de vários aspectos. Segunda lição da promessa de Deus é que a promessa de Deus é motivo da alegria, do regozijo do povo de Deus. Isso produz regozijo, alegria, exultação do Espírito Santo. Por isso diz Davi, no Salmo 119, verso 162: alegre-me, Senhor, nas tuas promessas, como quem acha grandes despojos. Alegre-me, Senhor, me regozijo, Senhor. Eu exulto, Senhor, nas tuas promessas, como quem acha uma grande herança. Onde está o seu regozijo? Qual é a raiz do contentamento do seu coração? Qual é a fonte da alegria do seu coração? Essa alegria do mundo é alegria fugaz, é efêmera, é transitória. Qual a alegria do seu coração? Aliás, tem um escritor que escreveu um livro sobre o Brasil, os brasileiros não gostam, os estudiosos que sabem dele acham que foi muito crítico. Ele faleceu ano passado, grande antropólogo, Claude Lévi-Strauss, faleceu aos 101 anos, professor da Sorbonne.
E ele escreveu um livro sobre o Brasil com título em português seria Tristes Trópicos. Ele faz uma análise do povo brasileiro e ele diz que o Brasil, o carnaval, o samba e o futebol são catarses. Catarse é algo que você faz para esconder o sofrimento interior, a tristeza interior. Então ele diz que o brasileiro, para esconder-se, para furtivar-se do desemprego, da má distribuição de renda e de tantos problemas que assolam a sociedade brasileira, vive o samba e faz do samba a sua razão de ser. Do futebol também. O futebol é a alegria do povo. Vira o pão e o circo do Império Romano. E os imperadores davam pão e circo para o povo esquecer da miséria. Então ele diz que o carnaval, o samba e o futebol, essa visão triádica da alegria brasileira, são elementos catárticos que o governo usa para o povo esquecer da miséria e dos problemas sociais que assolam o país. Naturalmente, por isso não gostaram desse livro dele, recentemente escrito antes da sua morte, com o título Tristes Trópicos. Mas para nós não. A alegria nossa não está na fugacidade humana. A alegria do crente está naquilo que é inabalável, que são as promessas de Deus. Por isso Davi diz tão pertinentemente: alegre, Senhor, nas tuas promessas, regozijo, eu exulto nas tuas promessas. Pense você, a alegria do coração de Abacuque. Abacuque foi o profeta do exílio. Queridos, Abacuque viu em loco tudo o que aconteceu. As forças babilônicas invadiram o seu país, acabaram todas as plantações, destruíram tudo. Exterminaram o povo, levaram um reduto tão pequeno do povo para a Babilônia. Abacuque tinha toda a razão para entrar em profunda crise e depressão, e talvez até mesmo esquecer de sua herança religiosa, e não entender nada do seu Deus. Mas qual a leitura que Abacuque faz? Abacuque 3, capítulos 17 a 21, ele diz: por que, Senhor, ainda que a figueira não floresça, não haja fruto na videira, nos currais não haja gado nem ovelhas, todavia eu me alegro no Senhor, eu exulto no Deus da minha salvação. Isso é a teologia de Abacuque. Eu quero perguntar a vocês se você está pronto para isso hoje à noite. Dizer: Senhor, minha alegria, a alegria do meu coração, a exultação da minha alma, o contentamento do Espírito Santo na minha vida, não está em coisas fugazes, efêmeras, transitórias. Está naquilo que permanece e dura para sempre. Está no valor de Deus que se eterniza. Está nas suas promessas. Por isso você deve dizer hoje à noite, como Davi, o homem segundo o coração de Deus: alegra, Senhor, nas tuas promessas, como quem acha grandes recompensas. Essa é a segunda lição sobre promessa. Terceira lição sobre promessa. Primeiro, que as promessas de Deus são infalíveis. Segundo, as promessas de Deus são o motivo do regozijo, da alegria e da exultação do crente no Espírito Santo. Terceiro, as promessas de Deus são revestidas da sua fidelidade. Eu participei de um congresso internacional em Miami, vários anos atrás. Estive no congresso lá internacional e fui até com um irmão das Assembleias de Deus, lá do Norte ao Sul, lá no Rio de Janeiro, e participei daquele congresso. Era um congresso ibero-americano e tinha muita gente de todos os países da América Latina. Um congresso em espanhol. Foi a primeira vez que eu escutei um louvor que depois chegou ao Brasil cantando nas igrejas, e fiquei maravilhado. Era um grupo que cantou na língua quechua dos Andes, cantaram na língua quechua aquele louvor e falou tanto no meu coração. Depois cantaram em espanhol o mesmo louvor. Tu fidelidade es grande, tu fidelidade incomparable es, nadie es como tu, bendito Deus, grande es tu fidelidade, tua fidelidade é grande, tua fidelidade incomparável é, nada é como tu, bendito Deus, grande é tua fidelidade. Eles estavam cantando e eles estavam chorando no chão, estavam com o rosto no chão chorando, porque esse louvor cantado por aqueles irmãos quechuas das montanhas dos Andes, da cordilheira dos Andes, manifesta de forma tão clara e nítida o nosso Deus. Uma das coisas que caracteriza o nosso Deus é a palavra fidelidade. Deus foi fiel a Moisés, a Davi, a José, aos patriarcas. Deus foi fiel a Abraão. Deus foi fiel a Jeremias quando chorava.
Por isso Jeremias disse: ó Senhor, o que me alegra o coração. Disse ele: eu quero guardar no coração aquilo que pode trazer esperança. Porque trazer esperança ao profeta, lembrar das promessas de Deus. O Senhor foi fiel ao seu servo, Ele sempre o fará, Ele sempre será. Porque a fidelidade de Deus nas suas promessas é a razão também de estarmos aqui hoje à noite. A promessa de Deus se caracterizam por sua infalibilidade, se caracterizam pela alegria que ela promove no coração do crente. A promessa de Deus se caracterizam porque manifestam a sua fidelidade. Leia comigo a palavra de Deus agora. Eu quero que você leia que esse texto esteja tão tremendo, esse texto é tão fantástico, esse texto é tão profundo, esse texto é tão impactante, tão abençoador, tão benfazejo, que eu quero que você leia comigo. Abra a palavra de Deus, em nome de Jesus. Abra a palavra de Deus em Romanos capítulo 4. Você vai ler comigo Romanos 4, 19 a 21. Tá bom? Romanos 4, 19 a 21. Vamos ler na sua voz, em nome do Senhor, rogando que o Espírito Santo nos abençoe enquanto lemos. E interiorize na sua palavra, hein? Personalize esse texto para a sua vida. Tá bom? Romanos capítulo 4, 19 a 21. A promessa de Deus manifesta a sua fidelidade. Vamos ler juntos? Romanos 4, 19 a 21. E sem enfraquecer da fé, embora levasse em conta o seu próprio corpo amortecido, sendo já de 100 anos, e a idade avançada de Sara, não duvidou por incredulidade da promessa de Deus, mas pela fé se fortaleceu, dando glória a Deus, estando plenamente convicto de que Ele, Deus, era poderoso para cumprir o que prometera. Meus irmãos, isso é Abraão. Ele já estava com 100 anos. Sua esposa, de idade avançada. Não haveria engenharia genética no mundo que fecundasse mais a Sara. Mas o texto sagrado diz que ele estava plenamente convicto de que Deus era poderoso para cumprir o que prometeu. Amém. Eu quero que você coloque o seu coração aí. Quando falar de Abraão, coloque o seu nome. Tá bom? Personalize esse texto. E eu estou plenamente convicto de que Deus é poderoso para cumprir o que prometeu. Amém. Para cumprir o que prometeu. Leia agora comigo Hebreus 11, 11. Olha o que o texto diz sobre Abraão e Sara de novo, falando de novo sobre promessa. Paulo fala sobre que Deus foi fiel na sua promessa. O escritor aos Hebreus também vai dizer que o Senhor foi fiel na sua promessa. Hebreus 11, 11. Vamos ler juntos a sua voz. Hebreus 11, 11. Encontraram o texto? Amém. Amém? Vamos ler juntos. Pela fé também a própria Sara recebeu o poder para ser mãe, não obstante o avançado de sua idade, pois teve por fiel aquele que lhe havia feito a promessa. Porque teve por fiel aquele que lhe havia feito a promessa. E você, meus amados? Você também está confiante na fidelidade de Deus na sua vida? Amém. Está confiante? Um dos mais belos hinos do nosso norte, um dos mais belos hinos dos sábados que eu já ouvi em minha vida, é o hino número 32 do nosso canto, livro de cantos, um novo canto, que trata das promessas de Deus. Tu és fiel, Senhor. Tu és fiel, Senhor, dia após dia, com bênção sem fim. Tua mercê me sustenta e me guarda. Tu és fiel, Senhor, fiel assim. Eu não teria nada contrário, antigamente era a mim. Vamos cantar a mim também. Tu és fiel, Senhor, fiel a mim. Porque o texto diz que o Senhor foi fiel a Sara. O Senhor foi fiel a Abraão. Você está pronto já a confiar na promessa de Deus? Amém. Eu quero dizer a você, sabe por quê? Porque tem muitos crentes aí com sonhos abortados. Há muita gente que tem sonhos abortados, sonhos fenecidos, projetos deixados de lado, esquecidos, preteridos pelo tempo. Olha, um dos textos da Bíblia mais melancólicos que eu acho é o Salmo 137. Sabe por quê? Porque o dom do levita é cantar. Por isso eu estou aqui cantando. O dom do levita, a razão do levita é cantar. Não se poderia conceber um levita que emudecesse a sua voz, que silenciasse, deixasse silêncio, Deus colocou no seu coração. Mas o que Cristo diz? Às margens do rio de Babilônia nós chorávamos, lembrando de que Jerusalém, lembrando de Sião. Nos salgueiros que lá havia, penduramos as nossas armas.
Os que nos levaram cativos nos pediam canções. Mas como vamos cantar as canções do Senhor em terra estranha? Se eu não tenho que esquecer, ó Jerusalém, resseque a minha mão direita, apegue-se minha língua ao paladar, se eu esquecer de Jerusalém, minha maior alegria. Mas o que mais me deixa melancólico é que eles penduraram suas armas nos salgueiros da Babilônia. Não pendure suas armas nos salgueiros da Babilônia, meu irmão. Vá, tire a sua harpa, coloque de novo em suas mãos, comece a usar para a glória de Deus. Que há muito crente que pendurou a sua harpa há muito tempo. O dom do Espírito Santo de Deus. Quanta coisa o Senhor quer fazer na sua vida. Quantas obras o Senhor quer operar. Mas ninguém aqui não tem um dom. Eu tenho certeza absoluta. Todo mundo tem um dom que Deus deu. Lembra a parábola dos talentos? A parábola dos talentos mostra de novo de forma bem clara. Todos os servos receberam um talento. No mínimo um talento. Não há servo sem talento. Se está sem talento, não é servo. Aquele que não serve, não serve. Algum dom você tem. Mas não tem tudo algum. Deus lhe deu algo para você compartilhar, abençoar e enriquecer o corpo de Cristo. Então você não deve esquecer da fidelidade de Deus. E que o Senhor é fiel e o Senhor vai estar com você. O Senhor vai tornar a realidade viva o que Ele colocou no seu coração. Os seus projetos vão se tornar uma realidade viva. Os seus projetos, os sonhos de Deus na sua vida vão se tornar fatualidade. Queria dizer, eu quando morava nos Estados Unidos, foi você, mãe, que torceu o pé, ou fui eu? Eu fui para o hospital. Ela havia torcido o pé e eu estava quebrado, eu fui ao hospital. Cheguei no centro, no hospital metodista, lá da capital, lá no Jackson, Mississippi. E cheguei lá, o que me chamou mais atenção é que na entrada do hospital de Jackson, Mississippi, tinha um letreiro bem grande no hospital. Sabe o que era? Era uma frase do pastor Martin Luther King. E a frase era o seguinte: foi através do rigor do inverno que o tempo chegou à primavera. Eu nunca olhei, quando eu li isso, até o Espírito Santo fala. Foi através do rigor do inverno que o tempo chegou à primavera. Eu não sei que período venenoso está passando na sua vida. Não sei há quanto tempo está esse inverno na sua vida. Mas a primavera do Espírito Santo vai chegar. Amém. Não tenho dúvida disso, confio em Deus. A primavera do Espírito Santo vai chegar, flores vão se abrochar, repente, renovos vão aparecer na árvore da sua vida. Amém. O Senhor vai fazer coisa tremenda na sua história. Amém. Mas confie em Deus, espere em Deus, porque o inverno vai passar. Amém. E amanhã primaveril vai surgir, vai acontecer. Amém. Então não esqueça disso. Foi através do rigor do inverno que o tempo chegou à primavera. Eu admiro gente assim. Você tem que aprender perante Deus a ser fiel na provação, a saber esperar em Deus no tempo da angústia. Faça isso. Sabe o que o Espírito Santo fala a gente através até de pessoas não cristãs? Vou dizer um exemplo. Eu gosto muito de ler. Eu sou amante da leitura. Tenho um biblioteca muito grande, sempre comprando uma. Eu amo ler. Mas um exemplo, eu gosto muito de literatura. Por exemplo, as literaturas, eu vou dar um exemplo de um literato brasileiro que eu gosto. Graciliano Ramos. Graciliano Ramos nasceu lá em Palmeiras dos Índios, Lagoas, arrimo de família, 11 irmãos. O pouco que ganhava, os pais morreram muito jovens. Ele ficou responsável pelos seus irmãos. Veio para o Rio de Janeiro trabalhar. O pouco que ganhava, mandava metade para Lagoas para manter a sua família. Chegou em 1930 no Rio de Janeiro. Foi o ano que começa o movimento comunista brasileiro com Carlos Prestes. Ele morava numa pensão, os colegas da pensão, haviam vários jovens da sua idade que eram comunistas, ele não era. O governo Getúlio Vargas mandou os policiais lá, prenderam todo mundo, levou todo mundo preso para a Ilha Grande. Era a prisão de segurança máxima do Brasil, era a Ilha Grande do Rio de Janeiro. Uma ilha distante do continente. Sabe uma coisa? Graciliano Ramos foi levado preso, como diz aquele samba, fui preso de gaiato no navio. Ele foi levado em Roldão, não era comunista. Ele tinha tudo para entrar numa profunda crise, talvez até suicidar se fosse fraco. Mas foi na prisão da Ilha Grande que aquele jovem com 22 anos escreveu os livros Angústias e Memória de um Cárcere, que o celebrizava como um grande escritor brasileiro. Aprenda a produzir na sua angústia. Aprenda a tirar canto do louvor na tempestade, porque Deus vai te abençoar. Amém. Pensa uma pessoa, vou dizer um exemplo tremendo. Vou dizer um hino que é um hino cantado muito em igrejas. E vou dizer quem é essa mulher.
Tá bom? Você vai cantar o hino em louvor. A Deus demos glória, porquanto do céu seu Filho bendito por nós todos deu. Os hinos dela são tremendos. Meu Senhor, sou teu, tua voz ouvi, a chamar-me com amor. Os hinos dela são muito cristãos, são pelo menos os hinos dela são fantásticos, são entusiastas. O outro hino dela: com tua mão segura-me a minha, pois eu tão frágil sou Salvador, que não me atrevo a dar jamais um passo sem teu amparo, meu Jesus Senhor. Mas no mais belo dela estava o cantor cristão da Igreja Batista, e disse: mas perto está de Cristo, vê seu rosto, que prazer, vê seu rosto tão bonito, face a face eu hei de vê-lo em plena glória, hei de ver o meu Jesus, face a face eu hei de vê-lo. Ela era cega, irmão, de ambos os olhos, ficou cega aos 3 meses de idade. Fanny Jane Crosby escreveu 6 minutos evangélicos, mesmo cega de ambos os olhos. Ela foi a pianista da sua igreja por 40 anos. Era uma mulher que decidiu ser bênção na tempestade. No furor da tempestade, diz: eu vou confiar em Deus, porque o Senhor é fiel às suas promessas. Então, em nome de Jesus, você não tem razão nenhuma para se ensimismar com uma ostra dentro do seu casulo. Não tem razão nenhuma para viver como a Amy, escondendo a cabeça na areia. Levante o nome de Jesus e viva a vida vitoriosa que Deus quer para a sua vida. Amém. Precisamos disso, gente. Deus ama pessoas que creem na vitória que vem de Cristo. Por isso, creia que as promessas de Deus são infalíveis. Deus não falha na sua promessa. A promessa de Deus é uma razão, um motivo da sua exultação, da sua alegria no Espírito Santo. E a promessa de Deus manifesta a sua fidelidade. Mas o que é que o Senhor promete a você? O que é que o Senhor promete na sua palavra? O Senhor promete a você uma vida plena do Espírito Santo. Amém. Então viva isso, que a palavra de Deus diz isso. Em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo Jesus Cristo, foste selados com o Espírito Santo da promessa. Tendo crido em Jesus, vocês foram selados com o Espírito Santo da promessa. Amém. Maravilha, você tem esse selo do Espírito Santo. Espírito Santo prometido. A igreja não ia a lugar nenhum. Eu vejo a igreja primitiva, eu fico imaginando como é que a igreja hoje, com o poder da mídia em suas mãos, tem pastor pregando televisão, pastor, bispo, apóstolo, patriarca. Agora já existe tem um indivíduo que agora está sendo chamado pai apóstolo, pai dos apóstolos, não sei o que mais. Então, ou seja, até ninguém sabe até onde vai a vaidade humana. Mas sabe, tem gente pregando a todo jeito, todo momento, manhã, na televisão, no rádio, todos os meios midiáticos possíveis. E a igreja não impacta o mundo como no passado. Aquela igreja que não tinha nada, não tinha o poder, não tinha a chancela, não tinha a bênção do Império Romano, não tinha a Bíblia em suas mãos. Aquela igreja destruiu o Império Romano, fez sucumbir o poderoso Império Romano. Sabe por quê? Porque eles tinham o poder do Espírito Santo. É isso que nós precisamos, irmãos. É isso que nós precisamos. No século XII, São Tomás de Aquino foi visitar o Papa Inocêncio VII. E Inocêncio VII mostrou as riquezas de Roma. Disse: veja aqui, quanto ouro hoje a igreja tem. Veja a riqueza da igreja. A igreja nunca mais vai dizer, como disse Jesus ao coxo, diante do templo, na porta formosa do templo de Jerusalém. Nunca mais vai dizer, como os apóstolos disseram, Pedro e João: não temos prata nem ouro. Então São Tomás de Aquino disse também: eu quero dizer também a vossa santidade. A igreja também nunca mais vai dizer, em nome de Jesus, levanta-te e anda. Estão vendo isso? A igreja pode ter hoje prata e ouro, mas não tem mais o poder de dizer, em nome de Jesus, levanta-te e anda. Precisamos deixar o Espírito Santo agir na vida da igreja. Eu sei que o vosso pastor tem essa intenção. Eu tenho um coração cheio do fogo do Espírito Santo, cheio do fogo do altar. Os nossos pastores, não tem pastor, é? E sabe que isso tem sua experiência pessoal. Mas para irmãos, a experiência do Espírito Santo é uma experiência pessoal. Não é uma experiência comunitária, não. Já cantou esse louvor? A começar em mim quebra corações. Já cantou isso? Tem que começar a partir de você. Diz: Senhor, eu quero ter uma vida plena do Espírito Santo, encharcada do Espírito Santo.
planificado pelo Espírito Santo. Se isso acontecer, irmãos, não há quem pare o caminho da igreja. Não há diabo, capeta, a força das trevas, potestades do mal que possa impedir o agir do Espírito Santo. Porque maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. Então, abrace isso. O que é que ele promete? Ele é fiel às suas promessas. As suas promessas trazem alegria e contentamento no meu coração. Suas promessas são infalíveis. Mas o que é que ele promete? Ele promete o Espírito Santo, para que a pista de Abraão também chegasse aos gentios em Jesus Cristo, a fim de que fôssemos pela fé planificados do Espírito Santo. Diz Paulo aos Gálatas, capítulo 3, 14, para que vocês fossem pela fé planificados pelo Espírito Santo. Mas o que o Senhor promete mais? O Senhor promete para você também um novo céu e nova terra. Nós vivemos baseado nessa promessa. O Senhor promete novos céus e nova terra. Nós, porém, segundo as promessas de Deus, segundo suas promessas, aguardamos, esperamos novos céus e nova terra em que habita a justiça. O que é que o Senhor promete para você? O Senhor promete a coroa da vida. O Senhor promete uma vida vitoriosa. O Senhor promete compensá-lo, galardoar você por sua fidelidade a Ele, por esperar na sua promessa. Feliz o homem que suporta com perseverança a aprovação, porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu àqueles que o amam. Você ama Jesus? Você ama Jesus de todo o coração? Você diz? Eu amo a Jesus. Eu amo Jesus. Muito bom. Eu confio nas promessas do Senhor. Diga. Eu confio nas promessas. Eu creio que o Senhor vai cumprir as suas promessas. Eu creio que o Senhor vai cumprir. Amém. Que o Espírito Santo possa selar isso no seu coração. Amém. Possa selar de todo o coração. Porque o Senhor, a palavra de Deus, o qual o Senhor prometeu àqueles que o amam. O Senhor faz grandes promessas àqueles que o amam. Aqueles que amam a Jesus. O que é que o Senhor prometeu mais? O Senhor prometeu o Espírito Santo, prometeu novos céus e nova terra, mas o Senhor também prometeu compartilhar o reino dele com você. Já imaginou isso? Você tem um reino. Você é filho do rei. Você é um príncipe de Cristo, promessa de propor para o princesa de Cristo. Tem muita gente que é príncipe e vive como porco. Não sai da lama. Vive cabeça baixa. Não olha para cima. Pensa, Senhor, eu quero andar de forma resoluta, de cabeça erguida, porque eu creio na promessa de Deus. Que gente vive como derrotado. Tem crido até hipocondria, que vive de doença só para ver que está bem. É sério mesmo. Vamos deixar dessa hipocondria. Mas em nome de Jesus, eu sou vitorioso. Olha, o senhor Antônio é a pessoa que arruma a gente. Quando a gente consulta, como é que está o senhor? O pastor até disse isso. Ele sempre diz: estou melhor do que ontem. Pior que amanhã. Não é? Melhor que ontem, pior que amanhã. Porque amanhã vai estar melhor do que hoje, não é isso mesmo? Glória a Deus. Lembra do que disse aquela mulher ao profeta Eliseu, a sunamita? O que é que ela falou? Eliseu mandou o seu pastor auxiliar, o seu co-profeta Geazi. Vai lá, Geazi, aquela mulher que veio no jumento é a mulher sunamita. Vai lá e corre dessa montanha e pergunta a ela: como vai você? Como vai seu marido? Como vai seu filho? Como vai sua casa? E ela diz: a coisa vai muito mal, nada está bem, sou desempregado, a situação está esquisita lá em casa, nada funciona. Foi isso que ela disse? Não. Ela não disse nada disso. Irmãos, ela tinha razão. Se fosse pensar em termos racionais, ela tinha razão para dizer isso. Porque o seu filho estava morto. E onde ela colocou o filho? Ela tinha tanta certeza que o Senhor ia operar, que ela colocou a criança na cama do profeta. Então coloque seus problemas na cama do profeta. Coloca tudo dentro do altar de Deus, porque Deus vai agir. Ela colocou o seu problema na mão de Deus, no altar de Deus, e subiu o Carmelo. E quando perguntaram se estava tudo bem com ela, essa simples pergunta: vai tudo bem contigo, com teu marido, com teu filho? Ela disse: vai tudo bem. Deus ama gente assim. Mas eu creio todo o meu coração, toda a minha alma. Deus ama pessoas que não se entregam. Pessoas que têm todo o coração que o Senhor vai mudar a situação. Amém. Os egípcios criam isso. Uma ave que eles adoravam, chamada fênix. Eles viam que a fênix era uma deusa que mesmo depois de morte ressurgia das cinzas. Assim também eu creio. Das cinzas, da desesperança, da solidão, da depressão, do medo, das fobias, ele só é que levanta com vitorioso no nome de Cristo. Não perca isso. Eu sou apaixonado por José do Egito. Olha, eu amo José. Olha, eu tenho uma paixão por José. Eu quero que quando chegar no céu, eu quero conhecer José. Porque José é aquele menino
José, se eu pudesse dizer e sumarizar, José foi o sucesso do fracasso. Era um menino que tinha tudo para dar errado na vida dele. Ele foi odiado pelos seus irmãos, vendido aos mercadores, caluniado no Egito, tinha tudo para dizer: pronto, acabar com o garoto. Esse aí nasceu azarado. Nada vai dar certo. Mas quando Deus coloca a mão na vida de alguém, vai dar tudo certo. Amém. Quando o Senhor decide abençoar alguém, olha, isso é tremendo, gente. Isso é tremendo. E José entendeu isso. O que é que José diz aos seus irmãos? Vocês tentaram fazer mal contra mim, mas o Senhor transformou em bem. É isso que está no seu coração. Essa é a sua teologia. Tentaram fazer mal contra mim, mas Deus transformou em bem. Significa o quê? Toda obra maligna, toda seta contra você, Deus vai destruir. É o que diz a palavra de Deus. Abrace isso. Dizer: Senhor, vai dar tudo certo, porque o Senhor está no controle da situação. Porque o Senhor é aquele que move todo o quadro. Que há planos outeiros, há planos vários. Se a promessa de Deus na sua vida, querido, é o que o Senhor promete. Pense em Jó. O que é que Jó diz? Depois de todo o sofrimento de Jó, toda a provação, toda a procera da vida de Jó, o diabo tentou investir contra Jó até diante de Deus. Ele é fiel porque tem uma família. O diabo tem uma família dele. Ele é fiel porque tem saúde. O diabo tirou. Mas mesmo assim Jó disse: Senhor, eu sei que tudo podes. Bem sei, Senhor, que tudo podes e que nenhum plano